O que eu quero falar desse filme nessa manhã é a mensagem transformadora da cruz. As pessoas que estiveram ao redor da cruz, as pessoas que tiveram contato com a mensagem da cruz e foram transformadas por essa mensagem. Eu vou falar um pouco sobre o ator desse filme, James Caviezel. Ele foi na primeira igreja batista de Orlando, a chamada Peeball. A gente tem alguns amigos que congregam lá. E no YouTube você encontra exatamente o testemunho desse rapaz sobre como ele foi impactado pelo Evangelho. A cruz ainda é a mensagem principal, o tema central para a transformação de vidas. A cruz ainda é o centro do cristianismo, porque foi através dela um objeto que era utilizado para penalizar pessoas, que era utilizado para humilhar pessoas. As pessoas, elas, além do sofrimento que elas tinham, elas eram expostas no meio de toda a multidão e ficavam num ponto bem alto, para que todos pudessem ver a sua condenação e as suas falhas, os seus crimes sendo pagos naquela cruz. Então, assim, a cruz ela tem algo muito especial para nós. E o mais especial é o que Jesus fez com ela. Aquilo que era símbolo de pena, aquilo que era de condenação, passou a ser um símbolo de salvação. Porque Jesus venceu a cruz e ela está vazia, amém? A pergunta é, aonde a cruz pode nos levar? E vamos ver um pouquinho até onde essa mensagem da cruz, ela mexeu com esse ator. Ele não era um ator muito famoso. Esse cara ele fez filme policial e ficou muito famoso depois do filme da Paixão de Cristo. Ali você vê, né, a imagem dele, né, após o filme e algumas imagens ali, duas até, de Jesus quando ele representava o filme. A imagem do lado direito é ele na igreja dando o testemunho da sua conversão. Ele se converteu, ele aceitou Jesus e hoje ele tem um ministério. Vamos entender um pouquinho do que ele passou nas gravações do filme. Uma coisa que ele encontrou, irmãos, nas gravações do filme, que ele fala lá no testemunho que ele dá na Igreja Batista de Orlando, é que existia muita indiferença e zombaria nas gravações. As pessoas, tanto quem estava dirigindo o filme, como aqueles que estavam atuando, eles zombavam de tudo o que acontecia. E eles zombavam da figura de Jesus. Zombaria. Quando você pega um filme desse e você assiste, você não tem a mínima noção do que está por trás dele, né? Qual foi a intenção do autor. Certamente essas pessoas elas não entendiam, não entenderam qual era a mensagem por trás do filme. E interessante é que ele começa a relatar que mesmo ele não sendo um crente, aquilo começa a mexer com ele. Aquilo começa a incomodar ele. Mas incomodar muito ele. É claro que ele sabia que aquilo era uma encenação para ele. Ele não cria nada daquilo. Mas aquilo começou a mexer com ele. Uma coisa interessante que ele fala é que tem um momento que as pessoas começam a zombar de Jesus, começam a tirar sarro de Jesus nas gravações, e ele se irrita. Ele se levanta e fala assim, e se posiciona e pede para que as pessoas parem. Ele estava vestido de Jesus. E aí a zombaria não parou. Eles perguntaram assim, quem você pensa que é? Jesus? Embora ele estivesse vestido de Jesus ali, aquilo incomodava ele. Então, assim, é interessante você entender a intenção daqueles que fazem esses filmes. Ele viveu o sofrimento de Jesus. Ele viveu... Tem uma cena que Jesus ele se ajoelha para poder ser chicoteado. Ele conta que aquela cena é colocada uma placa de metal nas costas dele, né? E quando você vê os soldados batendo, eles estão batendo numa placa de metal. E ele fala que tem um momento que eles erram a placa. E aquela ferramenta que chega a grudar e tirar o pedaço, ela pega na pele dele. Então, assim, você começa a ver que, aos poucos, ele começou, é claro que em doses bem pequenas, em relação ao que Jesus passou. Esse rapaz, ele teve uma grande experiência de poder vivenciar exatamente o que Jesus passou e ser impactado por essa mensagem. Uma coisa desse filme interessante também, com certeza, se você não pensa assim, você já ouviu alguém falando assim,
As imagens são muito fortes. Eu falei domingo passado de um amigo que foi criticado na igreja por ter colocado uma cena de Jesus todo ensanguentado na cruz, que foi uma imagem que ele capturou do filme A Paixão de Cristo. E certamente as pessoas, puxa vida, mas será que foi tudo isso? Mas não tem exagero nesse filme? E as pessoas às vezes não queriam assistir, não recomendavam para que adolescentes ou jovens assistissem, porque falava-se que as imagens eram muito fortes. Quem já ouviu isso ou quem pensou assim? Quem concorda com isso? Não concorda, mas ouviu. Não concorda, mas... Isso. Sim, tem. Vamos chegar lá. Esse rapaz, ele teve experiência maravilhosa. Exatamente. As imagens são fortes, irmãos, mas é exatamente buscado, e foi buscado de toda a história de como os romanos eles torturavam os condenados, e o filme ele expressa exatamente como isso era feito. Jesus ele foi torturado exatamente como outras pessoas que passaram por uma condenação ali, né, foram julgadas, ele passou exatamente por isso. Talvez até mais. Por ele ser conhecido como o rei dos judeus, talvez a fúria dos soldados e daquele povo levou a ele a sofrer até mais do que os outros condenados eles passavam. Jesus foi condenado embora fosse inocente. E é inocente. Esse ator ele teve essa experiência maravilhosa, irmãos. Viver exatamente aquilo que Jesus passou. A mensagem da cruz, ela traz mudança e transformação. Nós vamos entender que nos personagens que nós vamos ver daqui para frente, as pessoas elas foram transformadas pela mensagem da cruz. É impossível você ter contato genuíno e um encontro real com Jesus e você não ser impactado por essa mensagem. É impossível. Se você entendeu, como esse rapaz entendeu, exatamente o que Jesus passou, aquilo que estava acontecendo ali, o que representava o sacrifício de Jesus, é impossível você não ser impactado por isso. É impossível você não ser impactado por isso. Uma frase interessante dele, que ele falou o seguinte, ele também foi muito questionado pelo filme, mas que exagero é esse? Jesus não passou por isso, as cenas são muito fortes, tem muito sangue, muito sofrimento, e ele ouviu tanto isso, irmãos, tanto isso, que ele começou a se incomodar com a pergunta. Por que você fez um filme tão sangrento? Por que o filme levou para esse lado? As pessoas achavam que era um pouco de sensacionalismo do filme em tentar emocionar as pessoas. E eu achei fantástico no testemunho dele, quando ele chega e diz o seguinte, eu concordo com você. Talvez não seja tão fácil você entender claramente, ver exatamente o quanto custou o seu pecado. Interessante ele falar isso, né? Ele chegou para a pessoa e falou assim, agora você sabe qual foi o preço do seu pecado. Você tem uma ideia agora, através desse filme, quanto custou o seu e o meu pecado. Eu concordo com você. Não deve ser fácil realmente você olhar para um filme desse e ter essa convicção de quanto custou tudo isso. Ele fala isso no testemunho dele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, meu irmão, em Marcos, capítulo 15, no versículo 21. E vamos agora também ver um personagem que está ao redor da cruz. Vocês acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram. Algumas versões vão dizer ele foi constrangido. Outra versão vai dizer que ele foi obrigado. Eu não sei o que a sua versão diz. Qual versão diz que ele foi constrangido aí? Nenhuma? Obrigado. Alguma versão fala que ele foi obrigado? Obrigado. E aqui fala que ele foi forçado. Ok. Então, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Então lhe deram um vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu.
a gente vai até onde eles o forçaram a carregar a cruz. Interessante entender um pouco quem foi Simão Cirineu. Eu fico imaginando alguém que vem passando ali, vindo do campo, que é o que o texto nos diz. Ele vinha do campo. Alguém que era da cidade de Cirene, por isso que chamava de Cirineu. Está passando por ali, com certeza vê aquela situação, fica curioso para poder entender o que estava acontecendo e é obrigado a carregar a cruz. Quem foi Simão Cirineu? Essa cidade, irmãos, ela ficava na África do Norte. Hoje é o que nós conhecemos como uma região da Líbia. E por ser da África do Norte, a gente já tem um entendimento aqui que ele era um africano. Então, Simão Cirineu era um afrodescendente. É bem diferente dos filmes que você encontra, onde você vê aqueles personagens daquele homem que por algum momento ele vai lá e ajuda Jesus a carregar a cruz. Então, Simão Cirineu, ele era afrodescendente. Lá havia uma colônia judaica. Você vai encontrar em textos bíblicos a referência da colônia judaica, do povo, ali onde você tinha as reuniões, você tinha aquele povo dessa colônia judaica. A pergunta é, o que Simão Cirineu fazia por ali? Bem, se ele fazia parte de uma colônia judaica, ele certamente estava na região por conta do evento da Páscoa. Se ele, a Bíblia fala que ele vinha do campo, então talvez ele estivesse vindo do campo, procurando lugar para se hospedar, é o que a gente vai encontrar em alguns estudos que são feitos ao redor desse personagem, e ele está ali, e de repente quer entender um pouco mais o que está acontecendo ali, vendo Jesus passar, e os soldados romanos o obrigam a carregar a cruz. O constrangimento. Uma coisa interessante, irmãos, eu acho que essa parte do texto que fala de Simão Cirineu, que ele vinha do campo, que ele estava passando por ali, e ele é obrigado, ele é forçado a carregar a cruz de Jesus, isso aí nos dá um aprendizado tremendo. Por quê? Se você observar do tempo que Jesus foi preso até o momento da sua crucificação, a coisa não ficou fácil para Jesus. Ele apanhou, ele ficou cansado, ele estava emocionalmente ali também abalado, porque ele sabia aquilo que ele ia passar, até mesmo porque no Getsemane ele sabia, ele fez a oração ao Pai para que aquele caso fosse passado dele. Aquele momento de Simão Cirineu foi o único instante entre a sua prisão e a sua crucificação onde Jesus teve um alívio. Simão Cirineu, ele foi obrigado a fazer algo que trouxe alívio para Jesus. Não sei se você pensou nisso, mas Jesus está ali carregando uma cruz depois de sofrer tanto, e alguém é obrigado a levar alívio para Jesus. E isso é profundo. Alguém foi obrigado, alguém contra a sua vontade, foi obrigado a fazer algo que trouxe alívio para Jesus. O pastor falou agora há pouco sobre brisa. Se a gente fosse fazer aqui um paralelo, é como se aquele momento onde aquele homem foi forçado a fazer aquilo, ele trouxesse um pouco de brisa para Jesus. Jesus teve um pouco de alívio naquele momento. E nós vamos refletir um pouco sobre isso daqui a pouco. A transformação. Eu creio que esse homem foi transformado. A gente tem referência em Romano, na carta aos Romanos, que fazem referência aos filhos dele. A gente não vai afirmar aqui, certamente, porque são nomes comuns da época. Mas a Bíblia fala dos seus filhos, que ele fala aqui no texto, né? Alexandre e Rufo. Então existe esse pensamento que, quando Paulo fala, né, da bênção que aqueles dois homens foram no ministério, eram exatamente a referência que se tem dos filhos de Simão Cirineu. E eu vou nessa linha, eu creio exatamente que esse homem foi transformado e abençoou sua família. Eu fico imaginando, irmãos, esse homem chegando na sua casa de forma diferente. Ele, por ser um judeu, vai para a festa da Páscoa, onde se fala no sacrifício de um cordeiro, e esse homem ele chega em casa com as suas roupas manchadas pelo sangue do verdadeiro cordeiro. É muito bom isso, irmãos. É muito interessante. E ele foi forçado a fazer isso. Eu fico imaginando a sua esposa, né? Ele chegando atrasado lá. E onde você estava? Por que você chegou agora? O que aconteceu?
Que roupas sujas são essas? O que você aprontou? Você matou alguém? Eu fico imaginando muitas coisas, irmão. O texto ele é muito curto, você vai encontrar exatamente essa referência, muito pequenininha aqui. Ó. Um versículo, 2 versículos que complementam ao lugar que era lugar de caveira onde Jesus estava, mas é o que se fala desse personagem tão importante. Mas eu creio exatamente que esse homem foi transformado por Jesus. Porque ao carregar a cruz, ele esteve próximo de Jesus. E nós sabemos o que aconteceu com as pessoas que estavam próximas de Jesus. O que aconteceu com as pessoas que foram tocadas por Jesus. O que aconteceu com as pessoas que tocaram Jesus. Então eu creio que esse homem foi transformado pela mensagem da cruz. E ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. A mínima ideia. Estava ali, vindo do campo, para uma festa judaica, sem entender exatamente o que era o Cordeiro de Deus, que você encontra lá em Isaías 53, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. É forçado a fazer algo, em benefício de alguém, que transformaria a sua vida. Eu creio que esse homem chegou em casa de forma diferente. Agora, para nós, nessa manhã, o que a gente pode pensar aqui, irmãos? O que pode levar alívio para Jesus? Trazendo isso para a nossa vida aqui, para nós. Aí agora a gente, talvez não só um só falando aqui, talvez a gente abrir um pouco mais. Eu queria que você compartilhasse conosco o que você entende que pode trazer alívio para Jesus. Aquele homem, ele foi obrigado a fazer isso. Nós, como cristãos, o que você entende que pode trazer alívio para Jesus? Vamos lá? Quem se arrisca? Obedecer. Ali tem algumas dicas, né? Obedecer a Deus traz alívio para Jesus. Perfeito, muito bom. Sabe uma coisa interessante de fazer um paralelo entre Simão Cirineu e a vida cristã, seja em qualquer ministério? É porque muitas vezes você caminhar com Jesus, você ter uma vida perseverante na fé em Jesus, não é fácil. E muitas vezes você quer desanimar, você quer desistir. Eu ouvi um testemunho essa semana de um pastor que queria desistir. E Deus falou de uma forma maravilhosa com ele, ele não fez isso, ele não desistiu. Às vezes não é fácil, às vezes você está cansado, às vezes você está esgotado, você está com problemas, que nem a irmã compartilhou aqui domingo passado. Não é fácil estar na casa de Deus muitas vezes, porque a sua vida lá fora não tá bem. Às vezes você está com problema em casa, você está com problema na sua família, você está sendo perseguido. Mas as motivações que nós temos para seguir a Deus são diferentes desse homem que carregou a cruz de Jesus. Ele foi obrigado a fazer isso, mas o cristão, ele não é obrigado a fazer nada. Nós falamos domingo passado, nós estamos aqui porque nós somos gratos. É o primeiro ponto que eu coloco para vocês. Estamos aqui porque somos gratos. E essa gratidão que nós temos por Jesus Cristo ter salvado a nossa vida da condenação eterna, é que nos motiva a estar na igreja. Então assim, alguém foi forçado, obrigado a trazer alívio para Jesus e fazer algo para Jesus. E muitas das vezes nós, que somos gratos, que somos salvos, que fomos alcançados por Jesus, sentimos dificuldade de estar na casa do Senhor. Não sei se isso toca com você, mas comigo toca. E às vezes me constrange. Parece que esse sacrifício ele não foi tão grande assim. Parece que esse preço não foi tão alto assim. E alguém aqui que está de bobeira passando por lá é obrigado a trazer alívio para Jesus, como se fosse, igual o pastor falou, uma brisa para Jesus, um refrigério, um descanso para Jesus. E quando nós estamos na casa de Deus, quando nós servimos ao Senhor, nós trazemos alívio para Jesus, refrigério para Ele. O que mais você entende que pode ser um refrigério para Jesus, um alívio para Jesus? Quem arrisca? Alguém arrisca? Um de cada vez, calma. Em ordem, por favor. Em ordem.
Amém. Amém. Um outro ponto que nós temos escrito ali, ó, para facilitar um pouco a vida de vocês, é a entrega total a Deus. Porque muitas das pessoas que seguem a Jesus ainda costumam segui-lo de longe. A Bíblia fala que quando Jesus estava indo para ser crucificado, muitos seguiam ele de longe. Eu falei para vocês, acho que na pregação, vai arrumar o seu quarto? Acho que foi isso. Que, falando com um jovem, eu falei para ele, cara, eu acho que você não entendeu ainda o que é ser cristão, cara. Talvez você não mergulhou ainda nessa vida. Você teve uma experiência com Deus, você não se entregou totalmente. Parece que parte de nós ainda não se entregou a Jesus. A gente está com um pé dentro da água, outro fora. A água está na canela, mas a gente não mergulhou ainda, não teve entrega total. E quando Jesus ele entende essa entrega total a Ele, Ele tem alívio. Porque ele pode dizer para nós, para mim, para você, o que Ele disse para Jó, ó meu servo fiel. Esse aqui é o meu servo fiel. Ó, eu sei aonde ele pode ir por mim. Domingo passado falamos sobre Maria Madalena, né? A importância das mulheres no ministério. E não é dia das mulheres não, irmão, isso é uma verdade. Elas ajudavam no sustento. E Maria Madalena, ela se entregou totalmente ao ministério. Ela entendeu quem era Jesus e o que ele tinha feito por ela. Então, uma entrega total, uma vida de entrega, uma vida depositada para Jesus. É Deus, Deus e Deus. Você acorda, você pensa em Deus. Lembra daquela música lá, Que Seja Meu Universo? Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz da minha janela. Talvez Jesus não seja ainda o nosso primeiro pensamento, irmãos. A gente acorda já pensando na semana, pensando em tantas coisas. E fazendo um paralelo aqui de tudo isso, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus de forma plena, completa. Porque Jesus Cristo, nosso Deus, Ele é um Deus de plenitude. Ele não é um Deus de metade, de quase. Quando Deus ele resolveu fazer algo por nós, Ele deu seu Filho, algo precioso, com um precioso sangue. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, não tem divisão. Então, para nós, irmãos, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, de forma completa. E talvez você possa agora, nessa manhã, pensar assim, deixa eu pensar aqui, o que ainda eu estou resistindo ainda de entregar a Deus? O que da minha vida, isso aqui eu ainda resisto e entregar totalmente para Deus? Talvez se você pensar um pouco hoje pela manhã, você consiga lembrar de alguma coisa. Outra coisa que nós entendemos aqui, na mensagem da cruz, é o amor pelo próximo. Jesus ele se entregou por nós, pelos outros. Quando você pega lá em Filipenses 2,5, né, que vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E o texto vai dizer que ele se esvaziou, quer dizer, ele se anulou, ele não pensou mais nele mesmo. E eu penso aqui, irmãos, quando nós olhamos a mensagem que está ao redor da cruz, nós temos que entender que a nossa vida ela tem que ser a vida de Jesus. Nós temos que nos anular muitas vezes em prol do outro. O cristianismo é a única religião no planeta onde o foco é o outro. Porque se você olhar para Jesus, você vai ver isso o tempo todo. O foco de Jesus sempre foi o outro. Nem o Pai, ele quis ser maior que o Pai. Então talvez assim, se há um avivamento que nós temos que ter na igreja brasileira, o entendimento nós precisamos ter uma vida depositada para o outro. E talvez você pense assim, puxa vida, qual foi a última pessoa que eu tive o privilégio de levar para Jesus? Qual foi a última pessoa que eu falei da mensagem da cruz? Qual foi a última pessoa que eu falei que ela tinha uma salvação e que o Deus poderia alcançá-la? Qual foi a última pessoa, se você consegue lembrar, irmãos? A igreja precisa acordar, irmãos. A mensagem da cruz ela não mudou, ela é a mesma. A mensagem da cruz ela é maravilhosa e ela continua transformando vidas. Como transformou o ator do filme Paixão de Cristo, como transformou Simão, Cirineu, eu creio nisso, e como transformou também aqueles malfeitores. Uma coisa interessante do ator, do James, ele foi atingido por um raio, não sei se vocês sabiam disso aqui. Durante as gravações do filme ele foi atingido por um raio, o coração dele parou. Olha que interessante. Deus usou o que ele tinha para que aquele homem pudesse ser alcançado por Jesus. Para que ele pudesse entender a mensagem da cruz. E ele entendeu e hoje ele é bênção. Hoje ele tem um trabalho similar ao do Cid Moreira. Ele fez a Bíblia em áudio. Ele narrou a Bíblia inteira. E ele vai pelo mundo inteiro, em igrejas, falando do testemunho dele, do que Deus fez na vida dele através da mensagem da cruz. Então nós podemos sim, nós podemos trazer alívio para Jesus.
Agora é preciso ter atitude. A irmã falou, acho que a sogra do Rogério, a mãe do Rogério, a sogra da Ana Rita, falou no domingo passado sobre o amor. Trazer alívio para Jesus, meus irmãos, envolve atitude. Simão Sirineu, ele não teve atitude, ele foi forçado. Mas nós, cristãos, para levarmos alívio para Jesus, nós precisamos ter atitude. Atitude. Precisamos nos arrepender, muitas vezes, e caminhar para Jesus. E proclamar a sua palavra. Nós temos uma missão de levar uma mensagem para aqueles que sofrem. Tivemos uma vigília do Ministério de Louvor na sexta-feira, agora. Muito boa a vigília. Glória a Deus por isso. Nós oramos não só pela equipe, mas por muitas pessoas. Nós oramos por um rapaz que eu encontrei no hospital domingo passado. E eu não vou falar o nome dele aqui porque talvez está sendo transmitido, mas ele tinha uma doença muito interessante. A pele dele parecia uma escama. Ela era toda descascada, e saltava, e rachada. E o corpo dele inteiro era assim. E aquele rapaz, ele gemia de dores. Gemia de dores. Tiveram que amarrar ele, porque ele doía tanto que ele coçava, ele se cortava, ele sangrava inteiro. Irmãos, eu fiquei com a imagem desse rapaz a semana inteira. Inteira eu fiquei com aquele rapaz na minha mente. Que vida é essa? Como que é viver assim? Eu não poderia dar um remédio para ele naquela manhã, naquela tarde. Era mais ou menos umas 14 horas. Quando eu sair daqui, eu vou para o hospital. Mas a mensagem que deu para ele, que foi dada para ele naquela tarde foi: Jesus pode mudar a sua vida e trazer alívio para suas dores. Ele pode trazer alívio para a sua alma. Essa é a mensagem de alívio. Proclamar o Evangelho, a sua palavra para aqueles que não conhecem e sofrem. Nós podemos fazer isso, irmão. Nós podemos trazer alívio para aqueles que sofrem. Simão Sirineu foi forçado, nós não. Nós temos um motivo muito grande para poder fazer isso. Talvez se você não consegue nem lembrar qual foi de uma pessoa que você levou para Jesus, que você falou do amor dele, acho que hoje é uma grande oportunidade de a gente começar a rever isso. Talvez você possa pensar assim: eu acho que a minha vida cristã ela tem que mudar. Eu quero me colocar à disposição do Senhor, de Deus, para que Ele possa me usar para levar alívio para aqueles que sofrem. Não sei se você pensa assim, mas se você pensar assim, irmãos, Deus quer usar você. Deus, Ele quer te usar. E vou te falar, Ele vai te usar. Abra sua Bíblia em Lucas 23. Do 33 ao 43. Lucas 23, do 33 ao 43. Vamos pegar do 39, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu estou errado, está certo? Exatamente. Alguma coisa está estranha. Eu falei: nossa, eu voltei um pouco até a oração de Jesus aqui. Vocês estão espertos, hein? Isso foi de propósito, viu? (39) Coloquei a referência errada aqui mesmo. É isso. 23:39. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançaram-lhe insultos. Você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso.
Irmãos, essa mensagem ela é muito maravilhosa porque ela é simples. Talvez você não tenha um conhecimento bíblico de um teólogo, mas você pode mostrar tudo que você precisa para alguém que necessita entender sobre a salvação com essa mensagem, com essa história. Eu coloquei ali sobre a mensagem da cruz, simples e profundo. Tudo que você precisa encontrar sobre a mensagem da cruz, você encontra aqui nesse texto. Uma coisa interessante é, esse texto ele quebra as religiões. Eu tinha um amigo meu de uma seita da faculdade, e ele tentou me evangelizar com os seus ensinamentos. E eu falei para ele, vamos lá, eu acho que a gente está indo para um papo muito bom. Pega a sua Bíblia e vamos abrir juntos aqui para a gente entender um pouco mais sobre a crucificação de Jesus. E o lugar onde ele frequentava, a seita dele, ele dizia o seguinte, que as pessoas tinham que evoluir. E quando elas chegassem a um ponto muito bom de evolução, elas iam para o céu e iam ter lá um lugar maravilhoso para morar. A mensagem da cruz, quando você entende aqui os ladrões, os malfeitores ali na cruz com Jesus, essa mensagem ela quebra as religiões. Porque para aqueles que creem em purgatório, você ir para um lugar onde você vai ser julgado e depois você vai para o céu ou não, a pergunta que eu faço para vocês é, aonde está o purgatório aqui? Esse homem ele estava pagando por um mal que ele fez. Isso significa dizer que ele não teve mérito nenhum em ter a garantia da salvação. Ele estava pagando por um mal. E de repente Jesus fala para ele, hoje eu e você estaremos juntos no paraíso. A pergunta é, cadê a intercessão? Por que ele não recorreu às pessoas que estavam ali ao redor e que muitos até creem, né? A igreja tradicional crê que para chegar até Jesus você precisa ter um intercessor. Não houve intercessão, irmãos. Não houve purgatório, não houve lugar intermediário. Naquele mesmo dia, aquele homem falou, ele teve a garantia que ele estaria com Jesus. E as pessoas que poderiam interceder por ele, conforme a fé tradicional, estavam ali. Estava próximo ali. Mas foi com Jesus que a coisa foi resolvida. Foi com Jesus que ele teve a garantia da salvação dele. Essa é uma das mensagens que eu mais uso no hospital, irmãos, porque às vezes você não tem muito tempo. E você precisa falar algo rápido, simples, profundo, que possa tocar as pessoas. E essa mensagem aqui dos malfeitores com Jesus na cruz, ela é fantástica. O que esse homem fez para merecer isso? O que você pode dizer para mim? O que ele fez para merecer isso? O que levou esse homem até a garantia da salvação dele? Vamos lá, agora participem, em ordem. O que aconteceu aí, irmãos? Se arrependeu. Sim. Isso aí. Quem mais? O que aconteceu ali? Ele creu. Quem respondeu creu? A Caiane? Passou cola em casa. Ela, de madrugada, ela pegou lá as apresentações. Ajudou a preparar a lição. Irmão, tanta coisa é quebrada, é destruída nas religiões com mensagem tão simples. Senhor, lembra-te de mim. Uma coisa interessante aqui, irmãos, é o seguinte, ele sabia quem ele era. A Bíblia fala que ele entendeu aqui, né? Ele reconhecia qual o mal que ele tinha feito, que o outro tinha feito. Ele sabia quem era Jesus, porque ele fala para o outro aqui quem estava diante deles ali. E ele creu que ele poderia ser salvo. Ele creu que Jesus poderia fazer algo por ele. Quando ele fala, lembra-te de mim. Tipo, não esquece de mim. Lembra de mim, se puder fazer algo por mim, faz. E Jesus fala, hoje mesmo eu e você estaremos juntos no paraíso. Ele sabia quem era Jesus. A questão é que ele teve arrependimento. E existe uma confusão muito grande, irmãos, que é feita no meio da igreja. É que as pessoas acham que o arrependimento ele tem os mesmos efeitos do remorso. Você chorar muito, você sofrer muito por algo que você fez, não significa dizer que você está arrependido. Não significa dizer. Se você pega lá Judas e Pedro, você vai entender exatamente isso. Alguém sofreu pelo mal que fez
e tomou uma atitude. O outro sofreu por algo que ele deixou de fazer e também teve uma atitude. Judas, quando ele sofreu por saber o que ele tinha feito, o mal que ele tinha feito, ele tira a sua própria vida. Pedro, ao negar Jesus 3 vezes, ele sabia o que ele tinha deixado de fazer, negar do próprio mestre. A Bíblia fala sobre o choro que ele teve. E você vai entender quem foi Pedro, a importância de Pedro no ministério de Jesus. Então, a diferença entre o arrependimento e o remorso, irmãos, é a atitude. Aquilo que você faz quando você entende o que você fez de errado, é que vai determinar se você se arrependeu realmente ou se você está tendo remorso. E na vida cristã, quando nós nos arrependemos, nós mudamos de direção. O arrependimento ele tem que produzir algo. E não é só tristeza. Esse homem, ele entendeu quem era Jesus. Ele se colocou diante de Jesus. A atitude dele foi de humildade. E é um outro ponto onde a igreja se confunde. As pessoas acham que humilde é você achar que você é pequeno, que você não é nada. Eu falei para os adolescentes numa das aulas que a humildade é como você pegar um Fiat 147 com uma Ferrari não, ao contrário. Uma Ferrari com um Fiat 147 querendo passar e a Ferrari fala o seguinte, não, dá a seta para a direita, você pode passar. Esse carro tão potente, deixou de ser tão potente porque ele abriu mão de si mesmo, da sua velocidade, para que o outro pudesse passar. De uma forma bem figurativa. Não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si. Jesus ele foi humilde, e o maior exemplo de humildade que nós temos foi o de Jesus. Ele não pensou menos dele, ele sabia quem ele era. Jesus sabe quem ele é, mas ele pensou menos nele. Lá em Filipenses 2,5 vai dizer para nós, ele se esvaziou. Então nós temos que ter essa humildade de entender quem nós somos, irmãos. De entender quem nós somos. A gente falou sobre isso nas nossas orações, na nossa vigília do Ministério do Louvor, né? Como é maravilhoso isso. E muitas vezes a gente não é capaz de perdoar o nosso irmão. O próprio Deus poderoso que criou todas as coisas foi para uma cruz, ele apanhou, ele sofreu, foi humilhado, ele derramou seu próprio sangue por amor a um pecador miserável como eu e você. E nós temos esse exemplo, essa mensagem maravilhosa da cruz, transformadora e salvadora da cruz. E às vezes nós temos dificuldade de olhar para o nosso irmão e perdoar. Lembra do amor que nós falamos na semana passada? Não é emoção, é atitude. É decidir fazer. Você pode amar alguém, mesmo que você não consiga ter, vamos dizer assim, a vontade de estar perto. Mas a sua decisão é amar, eu vou amar. Eu já passei por isso 2 vezes, de forma bem intensa. Não queria estar perto, irmãos. Porque às vezes você vê a maldade nas pessoas mesmo, né? E fica tão estampado, mas você começa a olhar com a visão do reino e entender que é uma alma perdida ali. E você é capaz, quando você tem a visão do reino, você olhar para alguém como uma alma, você é capaz de passar por cima, muitas vezes, da sua razão, e você decidir amar essa pessoa e orar por ela. A maior demonstração de perdão que você pode ter é você orar por aquele que você é perseguido, ou por aquele que você tem dificuldade de conviver. É uma grande demonstração de perdão, é você orar. Um documentário que eu vi essa semana, o camarada tinha 6 anos de idade quando um bandido matou o pai dele. E ele cresceu com aquilo na mente, né? E ele fala assim no documentário que ele tinha 2 posições. Ou ele podia passar a odiar os criminosos e desejar a morte de todos, ou tentar fazer algo. E ele resolveu fazer um trabalho nas prisões. Então ele visita prisões e ele dá aula, ajuda o pessoal a se alfabetizar, que eles são analfabetos. Ele ajuda o cara a fazer faculdade, ele dá instrução para aqueles homens, né? Ele fica olhando para cada homem ali, lembrando que um daqueles homens simboliza aquele que matou o pai dele. Mas ele foi capaz de superar isso, de perdoar
e hoje ele ajuda a transformar a vida dessas pessoas. Na verdade, ele está agindo exatamente como a gente cantou, a gente vai cantar daqui a pouco, né? A gente olha para a cruz e é na direção dela que a gente vai. Pode falar, irmã. Eu acho mais assim, de Jesus, não. É muito interessante isso que você falou. Aquele psicólogo Augusto Cury, ele fala claramente que uma das coisas que mais impactou a vida dele, para que ele pudesse se tornar um cristão, segundo ele, né? Vou julgar aqui a sua fé, ele entendeu o seguinte: como pode alguém passar por tanta coisa, sofrer tanto, e chegar no momento de quase morrer, falar algo tão maravilhoso? Pai, perdoa, porque essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Ele falou que isso foi o que mais mexeu com ele. Essa parte da mensagem da cruz foi que tocou Augusto Cury. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muitas das vezes as nossas reações é que vão determinar e vão dizer quem nós somos como cristãos realmente. Estar aqui é fácil, você cantar, fazer é fácil, mas o reagir é o que vai dizer para nós quem nós somos. Como nós reagimos às coisas. Quem é que lembra daquele áudio daquela senhora que vai falar sobre os frutos do Espírito? Vocês lembram aqui? Ela começa a falar do fruto do Espírito e o filho dela começa a perturbar ela. E daqui a pouco ela se irrita e começa a falar coisas tenebrosas para o filho, irmã. Muito bonito, irmão, a mensagem. É muito belo ouvir aquilo. Não deu 10 segundos ali, a mulher já começou... ela chama o filho de peste bubônica. O que é isso, irmão? O que é peste bubônica? O que é peste bubônica, irmão? É aí, ó. Era peste bubônica. Você entende? Estoura a ferida, olha só. Você entende? É a nossa reação que vai dizer que nós somos, irmãos. Eu tive um chefe que ele tinha problemas pessoais, irmãos, e tanto que ele que ele era tão assim desagradável, vamos dizer assim, né? Chegou um dia que ele começou a falar tanta coisa, e aí eu falei para ele assim, ó, eu te falo uma coisa aqui, ó. Eu tinha sido deslocado para um projeto, né? E eu escolhi isso, né? E aí eu fui trabalhar com ele. Eu poderia voltar a hora que eu quisesse. Não quero mais esse projeto, vou voltar. Eu estava sendo emprestado para poder ajudar, um projeto estava com dificuldade lá. E ele lá, tal, e eu falei para ele assim, uma noite, né? A gente ficou de orar isso, eu falei, ó, você pode parar de falar assim comigo, cara. Aí ele ficou bravo. Por quê? O que você vai fazer? Eu falei, eu vou continuar orando por você, cara. Eu vou continuar orando por você. Ele falou, desiste, não vai adiantar, cara. Eu não vou parar. Eu não vou parar de orar por você. Para com isso, desiste disso daí, cara. Estou aqui para te ajudar. Eu falei, ó, eu poderia ter voltado para o escritório na semana passada. Me perguntaram aí, você vai continuar no projeto? Eu falei, vou continuar. Por quê? Vou parar. Eu falei para ele, e virou um grande amigo, irmãos. Virou um grande amigo. Quando eu passei, fiquei com dificuldade, fiquei um tempo desempregado, foi uma das pessoas que batalhou por mim. Mandando mensagem, se preocupando, mandando meu currículo, me indicando para outras pessoas. Eu quebrei ele com a mensagem da cruz, irmãos. Era uma alma, tinha dificuldade com a esposa, separando da esposa, uma vida sofrida. Ele não sabia quem era Jesus, ele não tem noção do que é essa mensagem. E essa mensagem, irmãos, ela não pode ficar só nos nossos corações. Ainda dá tempo de ser transformado pela cruz. Eu vou encerrar contando um testemunho, e talvez isso possa te ajudar a como você falar da mensagem da cruz para alguém que viveu tanto tempo na tradição. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, né? A pessoa fica lá 80 anos ouvindo a mesma coisa numa igreja tradicional, e deve ser difícil realmente alguém chegar e jogar tudo isso fora e ser transformado pela mensagem da cruz e vir para o Evangelho. Isso é uma grande mentira. A minha avó, ela chegou a ter 89 anos, chegou aos 90 anos, né? E foi uma mulher que esteve a vida inteira na fé tradicional católica. E meu avô estava difícil, estava quase para morrer. E depois, um dia eu vou contar com o tempo para vocês qual era a proximidade que eu tinha com meu avô. Chegou um ponto que a família falou assim, ó, John, vai lá,
falar com o vô, porque a gente sabe que ele vai ouvir. E fala de Jesus para ele. Falei para o meu chefe, na época, um diretor que era pastor, expliquei para ele, me ausentei da empresa. E fui lá. E ele estava difícil já estava alucinações, sofrendo, e ele foi alcançado por Jesus. Meu avô foi para a igreja uma vez, só no dia do seu casamento, nunca mais foi. E ele foi alcançado por Jesus. E a minha avó, ela sofria muito com a situação, vendo ele daquele jeito. E teve uma tarde que ela estava sentada lá na cozinha, e ela começou a chorar na minha frente, e eu do lado dela, e eu falei assim para a avó, não é fácil ver o vô assim, né? Ela falou assim, não é fácil, não está fácil para mim. A Cristiane sabe como essa mulher era difícil. Nem os filhos suportavam muito ela, era muito brava, muito brava. Ela sabe exatamente, minha esposa sabe. Difícil demais, irmão, difícil. E eu quebrava ela igual eu quebrei meu chefe. E ela gritava, ela brava. E aí eu fiquei um tempo com ela, e aí eu saí do banho, eu falei para ela assim, faz o seguinte, vê se eu estou cheiroso, depois você briga comigo. Aí ela vinha, cheirava, aí voltava e já esquecia que estava brigando, irmãos. Então o que aconteceu? Essa mulher precisava ser transformada por Jesus. E ela chorou porque ela viu o seu esposo ali naquela situação. E eu falei para ela, vó, a senhora tem noção para onde a senhora vai quando a senhora morrer? E ela começou a falar aquilo que ela cria na fé dela. E eu usei essa mensagem da cruz aí, sobre Jesus e os dois malfeitores. Eu falei, vó, aonde está a intercessão aqui? Vó, cadê o purgatório aqui? Vó, cadê você ser bonzinho e ter as boas obras aqui? Esse homem creu, vó. E se você crê hoje, você vai ser salva. E ela creu, irmãos. Ela creu. Ela chorou como uma criança, irmão, naquela tarde. E meu avô e a minha avó, eles estão com Jesus hoje. 89 anos, ouvindo de uma fé que não levava para lugar nenhum, irmãos. Que falava que você tinha que fazer algo para poder merecer. Que você precisava levar a sua fé para alguém, para que esse alguém pudesse levar você até Jesus. E essa mensagem maravilhosa da cruz nos mostra que você precisa crer. Que nós temos acesso direto a Jesus. E nós podemos sim levar essa mensagem tão simples, tão transformadora para aqueles que não conhecem Jesus. Talvez você lembre agora de algum familiar seu que tem essa fé, que ouviu tanto tempo essa mensagem tradicional, né? Fale da cruz para eles. Fale da mensagem da cruz para eles. Tão simples, tão transformadora. Naquele mesmo dia, aquele homem estava com Jesus. Lembra-te de mim, Senhor, quando estiver no paraíso. Hoje mesmo, eu e você estaremos juntos no paraíso. E meu avô e minha avó estão lá. E talvez você lembre de alguém agora que você pense assim, puxa vida, essa pessoa poderia ser transformada por essa mensagem. Essa manhã você tem a oportunidade de levar essa mensagem para aqueles que não conhecem. Para essa pessoa que ouviu tudo diferente até agora, mas que pode ter uma chance, pode ter a sua última chance. Para aquele homem, foi a última chance dele. Foi aos 47 do segundo tempo. O juiz já estava com um apito na boca para encerrar o jogo. E ele foi transformado ali, e ele entendeu a mensagem da cruz, e ele teve a garantia de estar com Jesus naquele mesmo dia. Amém? Deus abençoe você. Essa aula ela encerra esse mês, né, que nós falamos sobre a Páscoa. Essa Páscoa não vai ter valor nenhum se nós não levarmos essa mensagem para aqueles que não conhecem a Jesus. Essa Páscoa não vai ter valor nenhum para nós se a gente continuar com os mesmos hábitos, se a gente não mudar a nossa atitude, a gente não entender o que Jesus quis de nós, o que Ele espera de nós e o que Ele fez na cruz. Amém? Deus abençoe você.